Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Palavras de São José e hoje vamos analisar uma parte importante do debate do Guilherme Freire, onde surgiram ideias fortes sobre a ideologia do ateísmo. Eu selecionei alguns momentos do debate dele com os ateuzinhos e nós vamos nos guiando aqui até o ponto central. Então fica comigo e vamos nessa. Então, eu concordo em partes com o que você falou. Eu acredito sim que existiam governos que eles tentaram mudar a religião base para o ateísmo, de forma de controlar as pessoas, como o próprio exemplo da Coreia do Norte, o único Deus que existe é o Kim Jong-un, que eles se cultuam dessa forma. Mas eu acredito que isso é feito mais por base que o cristianismo ele é cultural, né? A religião é algo cultural e o cristianismo ele é a cultura principal no mundo. E todas as outras todas as outras culturas, elas querem chegar ao poder, como o próprio exemplo do islamismo, né? Que eles dizem que vão repovoar o mundo, né? Porque que eles fazem muito filhos, etc. Eles querem se tornar a cultura dominante, que no momento é o cristianismo. E eu não acredito que o ateísmo em si, como o rapaz que estava aqui antes falou, não é o ateísmo em si que quer destruir o cristianismo, destruir a cultura do cristianismo. Que, na verdade, as outras culturas que veem o cristianismo como a cultura dominante que querem tomar o lugar dela, entendeu? Não, sempre o Islã, por exemplo, quis atacar o cristianismo e até hoje, isso está acontecendo agora na Europa. Mas o fenômeno do ateísmo moderno é indissociável do fenômeno do progressismo, que basicamente é uma ideologia do grupo de poder dominante que vem dos Estados Unidos e que é empurrada goela abaixo do mundo inteiro. É indissociável do secularismo da Revolução Francesa, que foi tentado... houveram revoluções no mundo inteiro, a maçonaria foi uma das promotoras disso, a maçonaria que não é ateia no sentido estrito, mas que é esotérica, mas foi uma das promotoras do secularismo para isso, do comunismo, que foi uma ideologia que promoveu isso. Veja, por que tantos ideólogos são secularistas? Porque eles foram educados no materialismo marxista ou no progressismo. Na prática, você não consegue separar a promoção do ateísmo das ideologias modernas. E isso é um dos fenômenos mais marcantes, porque toda a cultura da história foi baseada numa religião. Todas as culturas foram forjadas com um sistema moral e com um sistema religioso. Só que no mundo atual, nós tivemos a ascensão dessas ideologias que são francamente contra o homem, elas não são nem só contra Deus, na verdade a ideia é matar Deus, destruir a moral tradicional, matar os reis e acabar com toda a hierarquia, depois desconstruir a figura do pai de família, até a desconstrução biológica dos homens, que é a etapa mais avançada. Então você está dizendo que todas as formas de governo e cultura que não promovem o cristianismo, então elas são erradas. Com certeza, eu acho que quando você tem uma visão cristã, você teme pela sua alma. Não, e eu com certeza, a única religião que eu acho verdadeira é a cristã, do contrário seria de outra coisa. Mas você não ser concorda cristão comigo? Implica que eu acho que é falso, sei lá, o hinduísmo, o budismo, com certeza. Mas você não concorda comigo também que existiam outras culturas cristãs que elas promoviam o mal, assim? Por exemplo, o nazismo ele se dizia cristão. O nazismo, na verdade, cultuava o sol negro, né? E tinha um esoterismo muito forte. O próprio Hitler dizia que que a base do nazismo era o cristianismo. Hitler falava muitas coisas, falava que ele era nacionalista e socialismo ao mesmo tempo, ele falava um monte de coisas. Eu, sem dúvida, não vou defender essa criatura, né? O ponto todo é que, sem dúvida, existiram pessoas cristãs erradas, que tinham a cabeça no mundo da lua, perdidas. Muitos papas também, né? Mas existiram papas ruins, e o ponto que não é contado na nossa educação são os papas bons. E esse ponto é que não aparece. Porque eu fui educado, uma coisa muito importante desse debate todo, eu cresci sem acreditar em Deus ou sem acreditar que nós podíamos demonstrar a existência de Deus. E a educação que eu recebi, vinda dessas mesmas ideologias que estão ali, vinda dessa ideologia progressista, socialista e outras, me falava dos papas ruins, e me falava dos abusos que a igreja cometeu, e me falava tanto, mas o que foi ocultado de mim? O que foi ocultado de mim foram os papas santos, todos eles. Ninguém me contou na minha educação Nem crescendo. todos os santos eu acho que são bons, né?
eu defendo que todos os santos são bons, mas o que foi ocultado, sem dúvida, da minha educação foi figuras incríveis como São Pio V, que salvou a Europa de uma destruição iminente. Figuras maravilhosas como São Pio X, que andava descalço com São Tomás embaixo do braço. Figuras maravilhosas como São Leão Magno, que foi um papa incrível que salvou Roma da destruição certa, que ajudou a reconstruir a cultura. Figuras incríveis. O Papa Silvestre, que trouxe a matemática para a Europa, que era um padroeiro da educação, que ele se fantasiou de islâmico para buscar os segredos da matemática islâmica, foi um dos promotores, inclusive, do café na vida europeia. Todas as figuras, gênios, promotores da ciência e grandes figuras foram ocultadas. E se tem uma coisa que os papas ruins nos elencam, né, é que, sem dúvida, todo o drama que nós falamos do livre-arbítrio, que nós podemos nos perder, e os papas podem se perder. E ai deles, porque a alma deles também vai ser julgada. Veja, não é porque uma pessoa recebeu uma autoridade que ela não vai ser julgada. E a ideia de que o cristianismo vai passar pano para as autoridades. Não, não, não. Essas autoridades têm um dever maior ainda de se santificar, como nós todos temos. Agora, o que é importante, incrível quando eu comecei a ler, eu tive agora há pouco em Assis. Em Assis, eu visitei o jardim, que tem uma espécie de flor que só cresce lá, que não tem espinhos, que é exatamente do lugar onde São Francisco se jogou nos espinhos. E a figura de São Francisco de Assis, o quanto ele impactou o Ocidente, várias virtudes e coisas boas que nós temos vieram dele, tudo isso foi arrancado da minha educação. Todos os avanços, figuras incríveis como cientista, um dos padroeiros da teoria do Big Bang, como o padre Lemaitre, foram arrancados da minha educação. As pessoas, São Tomás de Aquino, esse grande filósofo que foi quem me convenceu a primeira vez que Deus existia, Santo Agostinho, que na destruição do Império Romano reconstruiu nossa cultura. Nós temos filas de grandes pensadores e grandes teólogos que, por causa dessas ideologias, são ocultados de nós. Se eu não me engano, nos Estados Unidos foi proibido o ensinamento de religião nas escolas em 1992, por aí. E porque não se deve misturar a religião com fatos científicos comprovados. Não se deve fazer isso. Eu não estou falando de fatos históricos, de pessoas que cumpriram papéis importantes na história, que eram cristãs. Eu não estou falando necessariamente isso. Eu estou falando que nós não podemos, por exemplo, ensinar o criacionismo nas escolas, porque não é algo provável cientificamente, entendeu? Aqui até entra numa outra linha, e é importante entender, porque eu sou um realista, é importante a gente estar colocando, com o que a gente está debatendo aqui, né? Uhum. Eu não sou um evangélico desses que tem alguma coisa, sei lá, fala, uma vez eu fui debater com uma pessoa que era evangélica. Mas você acredita na Bíblia, não quero atacar nenhuma pessoa que é evangélica, sem dúvida, né? Não é esse o ponto. Mas uma vez eu fui debater com uma pessoa que falou para mim a razão é do mal, não sei o quê, ou coisa do gênero, né? Que eu não acho que todos os evangélicos pensam assim, sem dúvida. Mas uma vez eu estava debatendo com uma pessoa assim, eu defendo sem dúvida a razão. Aqui não eu defendo a ciência. Acredito que nenhum fato científico contradiz o relato bíblico, em nenhum nível, aliás. Eu super defendo, inclusive, não só isso, né? Vários dos maiores cientistas foram padres, pai da genética, que foi o Mendel, e eu acho que quando você tem uma visão religiosa, a visão religiosa correta, a teologia correta, ela te faz buscar a verdade de maneira muito clara e buscar a ciência. Perdão, você acha então que todos os acontecimentos que estão na Bíblia, eles realmente aconteceram? Não, existem linguagens metafóricas, existem histórias, existem parábolas. Você acha que o grande dilúvio foi uma metáfora, ou não? Você acredita que o dilúvio aconteceu de verdade, por exemplo? Não, acredito que o dilúvio aconteceu, esse é um outro tema de debate, mas o ponto todo eu realmente acredito que é um fato histórico. Cientificamente não tem como um casal de todos os animais no mundo terem... Não faz sentido isso. Esse é outro debate também, que eu também super defendo. O dilúvio, por exemplo, Ur, que a cidade da Babilônia foi inteira coberta Mas o por dilúvio água. diz que foi o mundo inteiro. Sim, Fuxi, por Pode exemplo. ser que tenha acontecido um dilúvio naquela região, naquele momento, e como aquele era o mundo que as pessoas conheciam, as pessoas da Babilônia naquela região não conheciam o mundo. Não, sim. Esse, sem dúvida, é outro relato. Fuxi, que é o fundador da China, fala de um dilúvio. Todos os textos, né, que tem na proximidade de Ur e tal, falam sobre dilúvios. Mas isso é outro debate. Eu realmente queria só voltar no tema da ciência, porque era o tema que eu estava debatendo. Eu, sem dúvida, acho que quando você tem uma visão cristã, ela te leva a buscar a verdade e a objetividade científica tem que ser protegida. Eu não sou contra a investigação científica e eu defenderia
que a igreja produziu grandes cientistas, figuras incríveis, muito preocupados com os avanços científicos. Não, tudo bem, mas eu Você concordo tinha com dito você. que haveria uma contradição entre o ensino da criação Sim. e o ensino da ciência. Sim, sem mas eu dúvida concordo com discuto. você que existem figuras históricas que eram religiosas e que eles trabalharam para... E você concorda comigo que elas foram ocultadas da nossa educação por causa da ideologia? Não, isso aí eu não concordo. Eu não acho que seja por Mas você isso acha que eles por tenham exemplo, sido a Revolução ocultados. Francesa não apagou nenhuma figura histórica, a Revolução Comunista não apagou nenhuma figura histórica, não alteraram livros, o progressismo não tentou desconstruir nenhuma figura histórica. Sim, mas isso não é pelo simples fato de eles serem... Voltando ao tema, de eles serem do ateísmo, entendeu? Por não exemplo, é necessariamente em por isso que eles queriam destruir... Mas porque É porque o cristianismo era a cultura dominante e eles queriam passar outra cultura. Então, mas a aí que visão tá. deles. Não, é claro, mas essa cultura, esse passar a outra cultura, envolvia desconstrução e, inclusive, tirar informações das pessoas sobre os acontecimentos que Mas a foram igreja passados. também fazia isso. A Então, igreja fazia muito isso, inclusive. Então, mas olha só, né? De onde nós estamos ouvindo que a igreja é má, a igreja é maligna, ou não sei o quê? É muito curioso toda essa história, porque, novamente, todos os sistemas super dá para debater cada um deles, né? Mas você veja como a importância da igreja como construtora da nossa civilização, todos os sistemas da ciência e temas tantos de valores que nós seguimos, sei lá, a Princesa Isabel, que era uma mulher muito católica, que aboliu a escravidão nesse país, que é uma figura histórica atacada por vezes, e aí tentam promover outras figuras como Che Guevara, que era uma pessoa absolutamente... Não, eu concordo com você. Só que o que eu quero dizer é que a igreja também cometeu muitas atrocidades da mesma forma que você está falando. Não, eu acho que há uma confusão entre, e aqui esse é o argumento que eu faria, o cristianismo, o ideal do cristianismo, o ideal do catolicismo, não levou ninguém a uma atrocidade. Pessoas más, só concluir a ideia, né? Pessoas más que, sem dúvida, existiram, fizeram coisas más. Mas o próprio ideal do comunismo, do progressismo e do secularismo leva as pessoas a praticarem o mal. A diferença é o ideal, não só o indivíduo. Chegamos ao segundo bloco do debate. Nesse debate, eles falam sobre o sentido da vida humana, debate de altíssimo nível intelectual. Vamos ver como é que esse nosso amigo ateu conseguiu lidar filosoficamente com os questionamentos bem embasados do Guilherme Freire. Sim, essa questão do sentido da vida, ela envolve a ideia de uma interpretação, né, na visão do teísta, de que a nossa vida ela tem valor instrumental na medida em que ela é destinada e direcionada ao fim último, que seria o próprio bem, né? O bem que é identificado com Deus, né, na visão católica. Só que eu discordo disso. Eu discordo que, no caso, a vida seria sem sentido, né, a vida, numa visão de mundo ateísta, seria sem sentido se não houvesse Deus. Porque, no caso, o que gera esse problema, essa visão que os teístas clássicos têm, né, principalmente os católicos tomistas têm, é justamente uma visão de valor instrumental da vida, que quando retirado Deus, que é aquele pelo qual nossa vida deve ser voltada, aquilo perde valor. Mas, na verdade, é possível ter uma visão de mundo ateísta onde o valor da vida seja visto como intrínseco à própria vida, e não instrumentalizado em prol de um fim último. Desse modo, o que é ilustrado? Que a gente pode interpretar a bondade como sendo uma propriedade instanciada na vida dos seres humanos, enquanto indivíduos dotados de certos direitos, de certo valor fundamental intrínseco, e não instrumentalizado em prol de um fim último. Toda essa visão pressupõe uma visão objetiva de bem, né? Exato. E a visão objetiva de bem já te leva para a existência do bem, e a existência do bem é o mesmo que Deus, né? Não, Quando nós falamos... discordo. Não, Discordo claro, completamente. mas eu vou fazer o raciocínio para a gente chegar lá. Quando nós... o que é uma cadeira? Pode escrever uma pergunta bem simples. Uma cadeira, no caso, é um objeto específico que tem certas propriedades instanciadas. Sim. A propriedade de ter três pés, enfim, de ser ter se formado. Em geral, quando você fala da essência de uma cadeira, você vai falar isso. de um objeto que tem 2 pontos de apoio em geral, porque se tivesse... Eu discordo também. Eu discordo. Não é irrelevante qual é a discussão exata. O ponto é uma cadeira, qual a finalidade da cadeira? Então, mas vamos lá. Aí você está confundindo o aspecto axiológico do bem com o aspecto ontológico. Por exemplo, uma boa faca... Eu perguntei qual é a finalidade da cadeira. Então, vamos lá. Uma isso. finalidade da cadeira usualmente serve para sentar, correto? Sim. Isso, uma boa cadeira,
no sentido ontológico funcional, é uma Sim. cadeira que serve adequadamente para você sentar. Mas não significa cadeira- que o valor de alguma coisa está necessariamente atrelado com o aspecto funcional instrumental de alguma coisa. Não, Por não. exemplo, uma boa faca é Aham. aquela que é capaz de cortar adequadamente. Mas você pode realizar um uso mal dessa faca no sentido de você Perfeito. esfaquear alguém, né? Perfeito, Utilizando perfeito, uma faca de perfeito. cozinha para fazer uma maldade, uma coisa que Perfeito. vai instanciar uma característica fazedora de ruindade, né? Que no Perfeito. caso é uma característica axiologicamente negativa. Claro, mas perfeito. A natureza da cadeira indica a sua finalidade e o desvio da sua finalidade, como ela foi desenhada, pressupõe a natureza dela. Hum. Você não consegue usar uma cadeira para voar, você Pressupõe não que ela. consegue usar... Não, eu discordo que pressupõe uma natureza. Pressupõe que ela é naturada. Porque eu discordo da ontologia hierárquica que vocês endossam. Eu endosso uma visão de ontologia plana, na onde Independe- as coisas elas são essencializadas e não portadoras de uma essência. É Que é uma mesmo- coisa distinta É que veja, do que isso. a cadeira tem características próprias dela Sim. que dão um rol de possibilidades atreladas a essas características. Sim, essas características são fundamentais. Sim, essas Igualmente fundamentais. características Igual todas as é o minhas que na características são filosofia igualmente fundamentais. clássica- Não existe uma coisa que é mais fundamental de todas e que sustenta todas na existência. Nesse Não, caso, não. um Deus. Não, calma. Não preciso Eu isso. só tô tentando falar. O meu argumento é até mais básico. Eu só tô dizendo o seguinte: todas as coisas, todos os objetos que você olha, Ah. eles têm características próprias. Certo. Essas Ilustra características que eles são- próprias Eles são indicam- essencializados ou caracterizados nesses termos. É. Mas não que eles são dotados Veja, de uma essência, de uma eu preciso- forma só pra concluir o substancial, raciocínio, de uma você- forma substancial que informa a matéria e permite a gente inteligir Não, isso. que você tá Eles não levando são um dotados raciocínio disso. muito além Eles do são que é necessário. essencializados. Só para meu argumento é bem mais simples. Eu estou falando, todas as coisas. têm Mas as bases do seu argumento, eu discordo delas, Eu cara. não fiz o meu argumento, eu não sei como você discordar de uma coisa que eu Será que vai ter algum momento que esse garoto vai deixar ele falar? não falei. É que o problema todo é que não tem. Tá, não então tem- faz o seguinte, desenvolva. Claro, Vamos lá. perfeito. O que eu estou dizendo é só o seguinte: todos os objetos que existem, absolutamente todos os objetos, eles têm certas características e essas características indicam finalidades. A natureza de uma coisa, e por natureza nós queremos as coisas que fazem ela ser o que ela é, elas indicam a finalidade. E qualquer desvio de finalidade vai ser dentro das possibilidades das características objetivas de algo. Exemplo, uma cadeira não serve para voar, uma faca não serve para navegar os mares. É impossível. Dado que a natureza de uma coisa determina sua finalidade própria, e isso é assim com todas as coisas que existem, para identificar a finalidade da vida humana, nós temos que ver o que é próprio do homem, não aquilo que é comum no homem, há tantas outras coisas que existem, sei lá, animais ou outras coisas, mas aquilo que é próprio do homem. E quando nós olhamos o que é próprio do homem, o homem tem Animal, sentidos racional. como outros animais, o homem respira como outros seres respiram, mas é próprio do homem duas coisas. O homem tem a capacidade de ordenar suas paixões, ordenando as suas paixões, buscando bons hábitos, que são chamados virtudes, ou se corrompendo com vício. Se um leão devora uma zebra, eu não falo que foi moral da parte do leão. No entanto, os homens são capazes de coisas incríveis ou coisas ruins. Essa capacidade do homem de ordenar os seus hábitos faz com que o homem busque, com a ordenação dos seus hábitos, o bem. Mas esse bem é o quê? Ontológico ou axiológico? Não, ou em termos não, de valor Eu, moral, sem dúvida, diria de que é os valor dois. estético, moral. Eu sem dúvida diria que é os dois. E detalhe, Você diria que é a quando- mesma coisa, uma coisa se identifica com a outra, afinal não tem os transcendentais, Claro, a bondade, claro, a claro, beleza, claro, a com verdade. certeza, em Eles última não são instância. de acordo com a sua visão metafísica e- idênticos aos e outros, continuando- idênticos a Deus? sim, perfeito. E Certo, continuando mas eu discordo disso. Eu discordo Não, que não, existe perfeito, tudo isso. perfeito, mas só continuando o argumento. De outro lado, a outra característica que é própria do homem é entender a verdade. Que é basicamente buscar a verdade. E discutir as coisas em termos universais, captar realidades universais, que é o logos, que é a razão. O homem consegue tanto articular palavras universais, quanto buscar por meio da razão o que é verdadeiro. Portanto, a finalidade do homem está vinculada àquilo que é próprio da sua natureza. Em outras palavras, buscar o bem por meio das virtudes, encontrar a verdade por meio da busca racional. Essas duas coisas e qualquer finalidade do homem, isso é Aristóteles clássico, a gente não está divergindo de nada. Toda a finalidade do discordo. homem vai passar Eu pelo discordo da bem. visão aristotélica clássica. Não, sim, eu entendo que você discorda. Estou falando qual Você- é o argumento e aí você Eu pode quero falar qual contra- o ponto que você Eu discorda. posso contra-argumentar agora? Claro, claro. Posso? Eu discordo que, no caso, o valor de uma vida, ou o valor, no caso ali, em termos do sentido da nossa vida, é justamente ilustrado em termos funcionais e direcionados a um bem, ao fim último. Eu acredito que a bondade ela é uma propriedade instanciada nas coisas, nos estados de coisas e nas ações. Ela não é uma única coisa fundamental que fundamenta mas tudo. você acha que existe um universal da bondade ou não existe um universal da bondade?
Eu acredito que, no caso ali, as coisas elas são essencializadas de certas formas. Mas Essa visão é uma visão de ontologia plana, tal como definida pelo filósofo M. Oreste Fiuco. Certo, na mas o filosofia analítica. ponto é, mas independente disso, o ponto é, só para perguntar, existem características gerais da bondade, existe a própria bondade, ou só existem os individuais que você está atribuindo bondade a eles? Não, existe as propriedades, tal como a propriedade da bondade, que é instanciada, é uma propriedade abstrata, ela não é concreta, ela não é uma entidade concreta, é uma entidade abstrata, que é instanciado em estados de coisas, ilustra o valor desses estados de coisas, e também, no caso, em ações. E aí ilustram essas ações como sendo corretas ou incorretas. Mas né? é que se, Porque então, tem a propriedade, no caso da erritude, ou da incorritude, e a propriedade da corritude, que é instanciada em ações. Não, Ações boas instanciam justamente a propriedade da bondade. Ações ruins instanciam a propriedade da maldade. Elas ambas são ontologicamente mas você positivas. acha que a maldade é uma propriedade ontológica? Também acho. Uma propriedade. Essa é uma Ontológica. visão muito específica, ela não é tão comum assim Na filosofia analítica contemporânea, caracterizar nesses termos é algo comum. É o mas realismo moral. Inclusive, secularistas defendem bastante perfeito, isso. perfeito. É só você olhar as pesquisas da Phil Survey de 2009 e de 2020, conduzida pelo filósofo David Chalmers e David Burgett. A maioria dos filósofos são ateus, são secularistas e eles são realistas morais. Não, perfeito, mas o ponto todo, só um detalhe, a argumentação, aliás, não era, né, só uma parte importante, se dá para você criar um sistema moral do qual você não está derivando Mas ele tem de relacionado Deus. com o tema. A questão do sentido da O vida argumento que eu ilustra o tô fazendo, não sei se valor você percebeu, moral, é o oposto, né? o valor intrínseco da vida, de tal modo que a gente deva prezar por ela. Não, eu entendo. Isso tem relação com o sentido da vida. Eu não entendo estou o que fugindo você do tá tema. falando, mas, Na verdade, todo o seu lenga-lenga metafísico fugiu do eu tema. não tem nenhum lenga-lenga. Todo o seu lenga-lenga metafísico tomista fugiu do tema. Eu que estou voltando o tema pro pão foco central. Não, é que eu, infelizmente, eu vou dizer assim, quando nós falamos, quando nós vamos debater, tem que ter o mínimo tem que estar no mesmo tema, a gente não pode divergir. A gente está no mesmo tema. Não, A questão do valor moral de uma vida é intrínseco nessa visão que eu articulei. É uma visão alternativa ao seu framework metafísico tomista. É uma visão, inclusive, secular e alinhada com a filosofia analítica contemporânea. Veja, o argumento que estou fazendo é o seguinte. Dado que é próprio da natureza humana, que a finalidade própria do homem é o bem e a verdade, e que Deus é o bem e a verdade, a finalidade da vida humana é Deus. Não, Vamos lá, todo que você fez, vamos fazer um experimento mental. Vamos fazer um experimento mental para ilustrar o problema com o seu raciocínio. Vamos imaginar que Deus ele cria todas as pessoas, né? Todas as, enfim, os seres vivos, etc. Já no inferno, já sendo torturado infinitamente. Torturado infinitamente no inferno e coisa e tal, né? Isso seria bom ontologicamente, porque Deus, por ser o próprio bem, ontologicamente falando, ele estaria instanciando, no caso ali, ele estaria realizando seu papel funcional de maneira apropriada, ao compartilhar a sua bondade ontológica com as outras coisas. Mas será que isso é axiologicamente, em termos de valor, isso é algo valioso moralmente falando? A gente ser instanciado dessa maneira ilustra que Deus é bondoso axiologicamente falando? Não. Ele seria um canalha. Seria terrível, seria cruel. Então, mas qual é o ponto que você está discordando do que eu estou falando? Porque, claro... Porque o que você está falando pressupõe que o fato de algo ser bom funcionalmente significa que esse algo é bom em termos de valor. Valor moral, valor estético, etc. Funcional, né? Eu estou falando de finalidade. Que é uma finalidade relação. envolve o quê? É uma função para produzir um determinado resultado ou efeito específico, de acordo com a natureza própria de alguma coisa. A finalidade de uma faca de cozinha é cortar carne, cortar, enfim, vegetais, etc. Ela foi projetada para isso. Eu entendi o que você está falando, mas entenda, a finalidade não é só funcionalidade. Exato, na sua visão metafísica não é só funcionalidade. Sim, correto. Então, na sua visão, a funcionalidade se identifica com o aspecto axiológico do valor. A funcionalidade ilustra o valor. Eu estou ilustrando, eu acabei de ilustrar um experimento mental que ilustra que as duas coisas são desvinculadas. Tá. Você está tentando provar que valores são separados da função. Exato. Não necessariamente uma coisa se identifica com a outra. Não, perfeito, mas esse não é nem derruba o sua visão principal. Quer dizer, o ponto todo você discorda da ideia de que a finalidade da vida humana tem a ver com o bem e a verdade. Eu discordo no caso ali que Não, vamos lá. Eu discordo que a bondade ela seja, no caso, uma finalidade última lastrada em uma coisa que é mais fundamental do que outras. Em termos ontológicos de realidade. Eu acredito que tanto os homens, tanto a bondade existem realmente. Você não discorda que a finalidade da vida dos homens está no bem e na verdade? Eu acredito que são coisas que nós devemos procurar em virtude de sermos agentes epistêmicos, capazes de obter conhecimento
e propagar conhecimento. E também de agir moralmente, de agir de forma correta ou Você não está incorreta. respondendo se você discorda ou concorda, né? Você está falando em virtude de... Mas eu não entrei no outro ponto, eu estou só perguntando se você discorda desse ponto anterior. É porque você está debatendo com outros pontos metafísicos que não são o ponto que eu estava afirmando no começo. Você É porque indo pra outros debates. tudo tá relacionado. Não, eu entendo Tudo que tá no seu relacionado, raciocínio entendeu? está relacionado, mas... Não é no pra meu efe- raciocínio, é que na sua visão metafísica as coisas estão relacionadas e eu estou É, desatrelando uma coisa da outra. Eu entendi que você está tentando desatrelar uma coisa da outra, mas você não acha... Você acha ou não acha que a finalidade do homem tem a ver com o bem e com a verdade? Eu acho que, no caso, em virtude de nós sermos agentes morais, isso tem a ver. Tem alguma coisa a ver. Mas não necessariamente. Mas é que- Não necessariamente. Mas é que essa Por pergunta é exemplo, muito boa. ó, Tem a vamos- ver, mas vamos- não necessariamente não é sim ou não, necessariamente. Exatamente. É uma coisa no meio, mais nuançada. Mas vamos lá. Vou usar um exemplo aqui. A Né? faculdade... A resposta é às vezes. Vamos lá. Ou Não é tipo, às vezes. Ou É que- se pá. Vamos lá. Ou meio sob certo Vamos lá, aspecto. vamos Qual lá. é a resposta Vamos correta? vamos voltar. Vou ilustrar o ponto. Não, é que vai entrar uma discussão. Vamos lá. A faculdade comunicativa nossa, ela tem qual finalidade? Ah, Faculdade comunicativa tem qual finalidade? Responda. Responda, cara. Deus. De acordo com a sua visão, qual que é a Você finalidade não da nossa respondeu faculdade o meu comunicativa? Ponto anterior, né? O meu ponto anterior é, você não está respondendo a pergunta. O homem, a finalidade do homem tem a ver com o bem e com a verdade? A resposta Não há uma finalidade última para o homem. Então não tem finalidade do homem. Não, tem finalidade de acordo com a própria natureza, mas não finalidade última no sentido axiológico, de valor. Mas eu não Não falei... tem uma coisa eu mais tô também fundamental em falando termos de sentido valor, axiológico, mas falando ou sentido até de sexual. realidade. É que eu tô só falando o seguinte... Tem uma finalidade de acordo com a nossa natureza própria, mas isso não significa que é uma finalidade última. Tal como se existisse um Deus, algo que a gente tivesse se, Mas você tá a dizendo gente tivesse que se existe uma- direcionar para ele, ou algo assim. Viver Não, para ele. Não, perfeito, mas então... Perfeito, então você acha que existe uma relação do bem com a verdade e o ponto de debate seria se há uma relação dessa finalidade em relação aos homens e Deus. Esse é o ponto de divergência, que é um ponto posterior ao ponto anterior que eu estou perguntando. Porque você está se recusando a responder o ponto anterior. Esse é o segundo ponto. Entenda, você está discutindo dois Pra mim pontos... você tá confuso. Não, eu não Tá tô- bugando. Tá bugando, tá confuso. Ai, meu Deus. Você, Eu não tô- você não esperava que eu trouxesse um arcabouço metafísico distinto do seu. Você não esperava isso, cara. Não, não tô- Porque você não leu as coisas que você diz que leu, por exemplo, o Edward Feser. Você não lê a filosofia analítica, você só lê aspectos escolásticos e ainda por cima pontuais. Não, Eu sei disso. Não, tá, Eu sei tá. pela sua resposta que você deu, inclusive, ao Sacani relacionada a essa questão. Não, eu... Da primeira via, por exemplo. Que você não soube Não. nem responder algo que o Feser responde. Mas enfim, voltamos para o tema. Nessa questão, o que eu ilustrei com o meu exemplo de experimento mental? Que a bondade moral não está lastrada na finalidade própria de certas coisas. Necessariamente não há uma conexão necessária entre uma coisa e outra. As coisas podem se desvincular em certas circunstâncias. Ok? É isso. Não, é que o meu problema, só para te ilustrar, Ah. eu entendo todo o ponto que você está fazendo e tal, só que ele entra numa discussão metafísica super longa, que a gente super pode debater com calma ela, mas eu realmente acho que a gente está fugindo do ponto principal. Eu entendo que você acha que não, porque o que você está falando você está tentando fazer uma distinção entre a parte funcional e a parte axiomática, e a parte Axiológica. Isso, mas a parte de valores e a parte funcional. Que é o que a sua visão depende. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos católicos e debates. Fiquem com Deus e até a próxima!